Olá pessoal, nós vamos iniciar os nossos estudos aqui do editor de planilhas, né? Nós vamos usar o editor de planilhas do pacote LibreOffice, né? É o editor LibreOffice Calc, né? Bom, vamos começar conhecendo aqui algumas regiões do editor, né? Aqui nós temos a barra de título, né? Aqui a barra de menu, né? Aqui nós temos a barra de ferramentas, a barra de formatação, tá? E embaixo da barra de formatação nós temos a linha de entrada, já que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Aqui nós temos a região da planilha, né? No qual a gente tem aqui as identificações da coluna, né? Cada coluna ela tem aqui uma letra, né? Coluna A, B, C, D e assim por diante. E cada linha tem um número, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Bom, aqui embaixo nós temos a opção de adicionar mais planilhas, né? Por padrão vem uma planilha só no documento. Eu posso adicionar aqui mais e vai abrir novas abas aqui para mim, tá? Nós temos aqui a barra de status, né? Na barra de status, inclusive, aqui eu posso ajustar o zoom, ó. Eu coloquei um nível de zoom maior aqui para trabalhar aqui com vocês, né? Também poderia usar a barra de rolagem aqui do mouse, né? E aqui, então, vamos trabalhar na nossa planilha, vamos entender um pouquinho como que ela funciona, né? Eu digitei aqui alguns valores, né? São dados que eu digitei, né? Então, do jeito que eu digitei, eles estão aparecendo aqui pra gente, né? Com exceção aqui de algumas pequenas formatações que eu fiz aqui, né? Negrito, centralizado, que eu usei aqui a barra de formatação. Bom, esses dados, ó, mesma coisa que está aqui na célula, quando eu clico na célula, aparece aqui na linha de entrada, certo? Aparece aqui também na linha de entrada. Bom, qual que é a coisa fundamental para a gente entender antes de começar a fazer os cálculos, né? Criar as fórmulas aqui dentro da planilha? Cada célula, pessoal, tem uma referência. E é importantíssimo a gente entender as referências das células, por quê? Porque a gente vai usar essa referência para criar os cálculos, as fórmulas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou na célula B2, né? Coluna B, linha 2, né? Aqui eu estou na célula B3, aqui eu estou na célula C2, aqui eu estou na célula C3, aqui eu estou na célula D2, aqui eu estou na célula D3, aqui eu estou na célula D4, tá? Então, cada célula, né? Ela tem uma referência, a coluna, né, e a linha, né. Outra coisa importante que eu não comentei com vocês é que cada espacinho desse é uma célula, né, é o termo que a gente usa na planilha, né, similar à tabela, né, cada espacinho desse é uma célula. Bom, então cada célula tem essa referência, né, C3, C4, enfim, né. Por que é importante essa referência? Porque quando a gente vai fazer o cálculo, uma fórmula, a gente vai usar essa referência. Vamos criar um cálculo então aqui para a gente ver uma fórmula? Toda vez que a gente vai inserir uma fórmula, tá? Isso é a mesma coisa nos outros editores de planilha, que são bem similares, né? O editor do Office, também o editor do Google. Toda vez que eu vou criar uma fórmula, eu tenho que colocar o igual, tá? Que fórmula que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero somar o que está na célula B3 com o que está na célula C3. Então, eu posso fazer assim, ó. B3 mais C3. Eu vou digitando, né, a referência das células. Eu uso só a referência aqui, pessoal, tá? Aí ele vai pegar os valores que estão em cada célula para fazer o meu cálculo, tá? Então, digitei, basta dar um Enter, ele fez o cálculo para mim, tá? E aí, o que muda aqui, pessoal? Quando eu clico agora nessa célula, está exibindo aqui o 30, né? Que foi a soma da célula B3 com a célula C3. Quando eu clico aqui nessa célula, diferente das outras, a gente pode olhar na linha de entrada que vai mostrar para mim o cálculo, né? A fórmula que foi usado nessa célula, né? E não o valor que está sendo exibido. Tá? Então, a linha de entrada a gente consegue editar rapidamente aqui essas fórmulas que foram sendo usadas. Ó. Quando eu clico numa célula que foi um dado que eu digitei, a linha de entrada está igual ao que está sendo exibido, né? Mas aqui eu tenho uma fórmula, aí a linha de entrada ela mostra a fórmula. Outra maneira de editar essa fórmula é dando 2 cliques. Aí ele vai mostrar para mim a fórmula que eu utilizei, né? Permitindo a edição e destacando as células que eu utilizei. Tá? Só voltar aqui, ó. Uma outra fórmula, ao invés de eu digitar a referência da célula, é eu clicando nas células. Então, eu vou clicando aqui, ó, clico na célula B3, uso o operador, mais, né? Clico na outra célula, C3, e dou um Enter, e ele vai aplicar a fórmula para mim, tá? Outra dica importante, ó, quando eu entro na minha célula, para eu sair, eu não posso clicar fora, senão ele vai começar a inserir referências para mim dentro da célula, né? Então, como que eu faço para eu sair? Eu tenho que dar um ESC ou um Enter para eu sair da célula. Uma vez que eu estou aqui dentro da célula, no modo de edição da fórmula, eu tenho que dar um Enter ou um ESC para sair desse modo de edição,
tá? E voltar à navegação aqui pelas células. Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui, só queria mostrar um último detalhezinho, tá? Lógico, nas próximas aulas a gente vai explorar muito mais o editor de planilhas, tá? Como que eu faço para salvar esse arquivo? Esse arquivo, na verdade, aqui eu já tinha salvo ele antes, né? Mas eu posso vir salvar tanto aqui por esse ícone de disquete, como eu posso vir aqui no arquivo salvar ou salvar como, né? Como eu já tinha salvado, ao invés de no salvar, eu vou aqui agora no salvar como, tá? E aí eu venho aqui na área de trabalho, por exemplo, e dou um nome para ele, ó, exemplo 1.ods. ODS é a extensão padrão dele, tá? Do LibreOffice Calc, né? Mas você pode, se você preferir, usar aqui a extensão do LibreOffice, do Office, tá? Que é ou XLS ou o XLSX, tá? Então você também tem essa opção aqui, tá ok? Então aqui salvei. Beleza, então, pessoal, nas próximas aulas aí nós vamos dar sequência no estudo aí do editor de planilhas. Até mais!